E aí, gente, sejam bem-vindos, como é que vocês estão? A gente vai fazer mais uma mentoria, que vocês estão ligados, né? Nossa mentoria, como funciona, momento de vocês tirarem dúvidas, mandem suas dúvidas, por favor. Se vocês quiserem participar também ao vivo, vocês podem solicitar aí se estiverem matriculados em algum treinamento. E vamos lá. Vocês mandaram perguntas nos stories que eu não cheguei a responder, mas a gente responde aqui agora. A gente responde aqui agora, não tem problema nenhum. Se liga, estar sempre gripado pode ser um causador de danos e regresso na voz e no canto? O que vocês acham, gente? Alguém que está sempre gripado, será que isso aí vai dar um efeito ruim na voz da pessoa aí? Vai causar algum dano ou um regresso na técnica dessa pessoa? O que vocês acham sobre isso? Quem que acha que sim aí? Estou com dificuldade para chegar até o Mi 4? Beleza. O que vocês acham? Sim ou não? Vocês acham que está sempre gripado? Ou pensa talvez em alguma outra questão aí, mas está sempre com alguma questão relacionada à saúde que está te debilitando. Tu acha que isso vai causar algum dano ou um regresso na tua técnica, na tua voz? O que vocês acham? Sim ou não? Talvez. O Keverson mandou depende. Quem que mais aí? Eu tô com tosse e gripe nesse exato momento. Tá, deixa eu falar, já que vocês estão tímidos aí pra mandar as opiniões, atrapalha, real, atrapalha. Mas ó, deixa eu falar sobre isso aqui. Vai ser um causador de dano? Tá sempre gripado? Não, tá? Apesar de que, claro, quando tu tá gripado ali, tu sente uma perda de qualidade vocal. Lógico, tua prega vocal não tem um movimento tão preciso e livre, né? Tem um movimento mais debilitado, porque, enfim, provavelmente vai estar inchada, né? Porque ressecou, vai estar com pigarro e tudo mais. Então ela vai estar um pouco debilitada na questão de movimentos. Não que ela vai estar, assim, sofrendo algum dano, entende? De tipo, vou desenvolver alguma patologia porque eu tô gripado. Não, ela só não vai estar funcionando muito bem. Agora, pode causar um regresso na tua voz, tu tá sempre gripado? Cara, isso pode. Isso pode, porque normalmente quando a gente está gripado, a gente está com alguma questão assim de saúde, a gente tende a não treinar e não cantar, tá? Apesar de que existem exercícios esqueci o nome, meu Deus. Não é recuperação o nome, é outra coisa. Mas enfim, vamos dizer que é recuperação, porque eu esqueci aqui o termo que eu ia falar. Vamos pensar em recuperação. Existem exercícios regenerativos, lembrei. Existem exercícios regenerativos que são justamente exercícios para quando tu está nessa situação. Tô gripado, não vou conseguir treinar, cantar pra caramba. O que eu faço para não ficar parado? Exercícios regenerativos, tá? Mas a gente sabe que a maioria das pessoas não faz nenhum exercício regenerativo e acaba ficando realmente parado, não usa a voz. Cara, tu ficou parado, sem cantar, porque tá gripado, por 3, 4, 5 dias, talvez uma semana, porque falou tá sempre gripado, né? Sempre com alguma questão. Quando vê tu fica uma semana sem cantar, isso causa um regresso na tua técnica. Causa um regresso. Porque a nossa voz se dá através de coordenações musculares, tá? Coordenações musculares. Então tu precisa ter uma boa coordenação muscular para que a tua voz tenha um resultado bacana. Se tu ficar 7 dias sem treinar, na verdade se tu ficar mais de 2 dias sem treinar, a tua voz ela começa a perder o que tu conquistou. Então assim, tu treinou, malhou pra caramba, pra tua voz ficar mais forte, pra ela ficar mais resistente, aí tu fica gripado, fica uma semana sem cantar, aí treina um pouquinho, fica mais uma semana, sabe? Começa a ficar sem treinar por muito tempo, tua voz começa a perder cada vez mais o condicionamento que tu criou. Então, sim, se tu tá sempre gripado, sempre essa gripe tá te atrapalhando de treinar, obviamente de cantar, tu vai ter um regresso no teu canto. Vai ter um regresso no teu canto, porque a tua voz não vai estar sendo treinada, logo a tua musculatura vai estar parada, logo tu vai perder força, perder resistência e mais um monte de coisas, tá? Isso rola mesmo. E não só com a nossa voz, vou dar um exemplo para vocês dos meus dedos, olha que interessante. Eu fazia muito show. Essa aqui é a mão que eu faço os acordes, né? Que eu cravo ali no braço do violão para fazer os acordes, ou seja, os meus dedos... como eu fui fazendo muito show, eles foram ficando mais fortes, né? Eu fui tendo mais resistência para fazer isso durante muito tempo. E o que acontece agora se eu for fazer um show, por exemplo, hoje de 2 horas, a minha mão cansa muito, cara, cansa muito, dói pra caramba, aqui no final tá muito fadigado, não tô com força mais para ficar fazendo os acordes durante tanto tempo. E aqui também, principalmente aqui, na pontinha dos dedos que eu agarro ali na corda, machuca muito no final do show.
tá doendo demais, 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 demais. Então, a gente, assim, não é só na voz. A gente perde se não fica treinando. Por isso que os exercícios são para sempre, basicamente. Os exercícios do TAV, por exemplo. Entrei no TAV, tu vai ter a tua rotina de treino lá. Cara, aqueles exercícios tu vai fazer sempre eles. Vai fazer sempre, sempre, sempre. Eu faço os exercícios até hoje, entendeu? Sempre vai fazer. Caso praticar algum instrumento pode ajudar no canto? Giovana, pode, não exatamente na questão do cantar, assim, técnica, mas vai te ajudar em algumas coisas de percepção, né? Claro, talvez tua afinação melhore, talvez tua afinação vai melhorar por conta do instrumento. E fora que, cara, um instrumento tende a agregar de alguma forma, tá? Não é que assim, pô, quem toca violão vai ter mais facilidade, por exemplo, para aprender a cantar do que quem não toca, né? Não, talvez tenha um pouco mais de facilidade para afinar a voz, porque já toca algum instrumento, tá? Mas se a pessoa, por exemplo, que não toca nada, ela ouve muita música e ela tenta cantar sozinha, ela provavelmente já afinou um tanto o ouvido dela também, a percepção dela. Entende o que eu quero dizer? Então talvez a única vantagem que tu vai ter é só porque tu tá acostumada a estudar música. Mas em relação ao canto, a única coisa seria o teu ouvido, talvez, tá? Só isso, não vai ter nada demais assim, tá? E outra coisa interessante, que tentar aprender duas coisas ao mesmo tempo vai ser muito difícil. Então, talvez, se tu tá tentando aprender violão, tu não sabe muito bem violão ainda, e tu quer aprender a cantar pra tocar violão junto, entende? Tu quer aprender a tocar e cantar ao mesmo tempo, talvez tu inclusive seja prejudicada no processo, porque tu tá tentando fazer duas coisas que requerem muita atenção ao mesmo tempo. Então isso acontece, às vezes tu toca pouco violão e tu quer aprender a cantar pra cantar junto com o violão, mas nem violão tu ainda domina, por exemplo, sabe? Então tu acaba tendo que prestar muita atenção no violão, falta atenção pra voz, ou presta muita atenção na voz e falta atenção pro violão, e normalmente tu fica capenga nos dois, tá? Então o legal, cara, é tentar aprender separado, ou se tu curte ficar horas e horas e horas e horas ali estudando, que nem eu ficava, aí tu vai acabar conseguindo desenvolver um pouquinho de cada. Que eu ficava normalmente 4 horas por dia com o violão na mão, cantando e tocando, cantando e tocando. Se tu for assim, tu vai dar conta, mas é mais demoradinho, tá? Tentar fazer os dois ao mesmo tempo é demoradinho. O mais legal é que tu tem a hora pra estudar. Na faculdade eu fazia assim, na faculdade eu tinha hora pra estudar piano, eu tinha uma hora pra estudar canto, eu tinha uma hora pra estudar flauta, eu tinha uma hora pra estudar percussão, era tudo, não estudava duas coisas ao mesmo tempo. Vou estudar a peça do canto ao mesmo tempo que eu tô estudando piano, a peça de piano que eu tenho que apresentar. Não, era cada um no seu tempo, tá? Hoje é dia de estudar piano, amanhã é dia de estudar voz, sabe? Eu fazia assim. A Chaline, é isso? Chaline Gonçalves perguntou, eu tenho que pagar para participar da mentoria? Chaline, não exatamente. A mentoria, na verdade, tu pode fazer a pergunta que tu quiser aqui, mas para entrar ao vivo comigo, na verdade, é um benefício que os meus alunos têm, tá? Então, assim, é um bônus, tá? Se tu entrar no SOS, entrar no TAV ou entrar no Belt, ou o que for, tu vai poder participar sempre das mentorias. É um bônus que tu ganha ao ser minha aluna, basicamente, né? Porque tu vai ter dúvidas, provavelmente, dentro do treinamento. Tu vai querer que eu te ouça em algum momento para ver se está tudo certo, se precisa alinhar alguma coisa. Então, essa mentoria é um momento que tu pode, além de tirar dúvida, todo mundo pode tirar dúvida, tu que é minha aluna, se for minha aluna, pode entrar ao vivo comigo aqui, tá? Aí é só solicitar para participar aqui embaixo, em algum lugarzinho que tem uma câmera, um sinalzinho de mais ali, tu consegue solicitar para participar, tá? Mesmo eu conseguindo cantar, eu sinto que dói por conta do esforço. Tem alguma forma de cantar no mesmo tom sem sentir desconforto? Claro, total. Gente, tu não deve, uma coisa que vocês têm que ter muito claro, tu não deve sentir dor, nem desconforto, nem um esforço absurdo para cantar. Por incrível que pareça, quando tu ouve um cantor fazendo um belting, aquele belting lindo, com volumão, tu pensa, nossa, isso aí deve tá desconfortável, ele deve estar se esforçando. Vou te falar, se ele tiver com a técnica boa, ele faz aquilo brincando, cara, é fácil de fazer. Quando a técnica tá boa, a voz encaixa, é fácil de fazer, a pessoa não se esforça. É muito engraçado isso, né? Eu lembro que as primeiras aulas que eu comecei a gravar aqui pra internet, dos cursos e coisa e tal, tinha o meu primo ficava junto na sala. Ele ficava junto comigo gravando. Então eu tava aqui gravando e ele tava atrás da câmera assim. E ele falava que, pra ele, né, que é leigo no assunto, ele falou tipo, cara, tu até tirou um pouco da graça pra mim, ele falou. Porque eu via as pessoas cantando e eu pensava, tipo, nossa, o cara deve estar se esforçando um monte pra cantar aquele agudo e tal. Mas agora eu vendo tu explicando, eu percebi que é uma coisa que tu tem que só ajustar dentro do teu sistema ali. Tu aprende a fazer alguma coisa e tal, que é a técnica, né? Tu aprende a técnica e tu consegue fazer aquilo de boa, sabe? Ele falou, eu pensava que eles faziam careta pra cantar aquela nota aguda, eu pensava que eles abriam o bocão.
pra fazer as notas agudas, porque eles estavam se esforçando, sabe? Eles estavam gritando mesmo. E depois que tu aprende a técnica, tu vê que nem grito é. Que loucura, né? Então, assim, é engraçado, tá? Não tem que ter esforço, não tem que se machucar. Tem formas pra fazer isso? Claro. Gian, vou te falar assim, uma coisa pra tu ir pensando, tá? Exercícios que são bons pra quem tem muita dor, tem desconforto, tem tensão pra cantar, são os exercícios... Deu um estouro aqui. São os exercícios que promovem muito fluxo de ar junto com a tua voz, tá? Então, normalmente, quem tem muita tensão tende a travar demais quando vai cantar. A gente impor muito ar nessa voz que trava muito é bom. Tua voz vai ficar um pouco mais leve, um pouco mais macia, tá? Então, tu vai notar um conforto, um relaxamento imediato, sabe? Tu nota na hora, tipo, cara, ficou mais fácil, parece. Apesar de que vai ser um pouco difícil pra tu coordenar isso, né? Porque como tu tem o padrão de travar muito e agarrar demais, fazer muita força, no início tu vai precisar de uns minutinhos pra ajustar bem e tal, porque não é tão fácil fazer o exercício. Mas depois que tu ajustou o exercício e começou a fazer certinho, tu vai notar um relaxamento na hora, tá? Vou te dar uma opção bacana pra te fazer, Jean, que são as fricativas, tá? Fricativas, na verdade, baixar a laringe e depois fazer fricativas é uma das primeiras coisas que tu vai fazer. É a primeira coisa que tu vai fazer, basicamente, tá? Também tem a respiração que a gente tem que ver e tudo mais, mas já pra te dar uma ideia. Tu vai baixar a laringe pensando em inspirar como se tu sentisse um cheiro bom. Sabe? Quando a gente sente um cheirinho bom, alguma coisa assim, uma inspiração bem relaxada pelo nariz. E depois tu vai fazer com Z, assim, ó. Z. Tu vai manter o ar. Percebe que eu tô mantendo o ar? Os meus gatos estão querendo entrar, eu acho. E aí tu vai fazer o quê? Tu vai... Deixa eu só girar os comentários aqui. Aí tu vai inspirar. Percebe que eu não tô fazendo assim, ó. Não é nada pequenininho, apertado, nada. É relaxado. Como se tu falasse assim, ó. Olá, boa noite. Tenta falar relaxado. Tenta falar relaxado assim. E agora tu faz. O nome é fricativa, tá, gente? Deixa eu aumentar o volume agora que eu vi que tá bem baixinho. Fricativa. Sempre muito fluxo. Tu se preocupa mais com o fluxo de ar, mais com o escape de ar que propriamente com a voz. Se tu sentiu que começou de alguma forma a apertar, provavelmente é porque parou de ter escape de ar. Tu tá começando a fechar muito e ter pouco escape de ar, tá? Porque basicamente a tua prega vocal é uma das válvulas que tu tem. Ou seja, se ela fechar totalmente, o ar não passa. Se ela abrir totalmente, passa muito ar. Então tem que encontrar um equilíbrio que ela se mantenha um pouquinho fechada, mas tem escape de ar. Tem ar saindo, tá? Então tu vai prestando atenção nisso, vai calibrando o teu ar, o teu escape de ar e faz esse exercício. Uma inspiração fricativa, inspiração fricativa. Sempre pensando no relaxamento, tá? Sempre isso. E o nome é fricativa, até a minha aluna aqui, a Evelyn, já comentou pra vocês, ó. Obrigado, Evelyn. Fricativas, tá, gente? Deixa eu ver o que vocês estão mandando aqui. Olha só, pergunta legal, tá? Pergunta legal. Quanto tempo eu tenho que esperar para cantar depois de ter comido algo que possa prejudicar meu canto? Thales, isso depende, mano. Isso depende. Primeiro, eu preciso te falar uma coisa, né? Não coma algo que, se tu pretende cantar logo depois, não coma algo que vai prejudicar a tua voz, que vai te atrapalhar, tá? O que tu precisa aí evitar antes de cantar, beleza? É bem simples, cara, é bem simples. Basicamente, coisas muito açucaradas, comidas muito temperadas ou muito gordurosas, esses extremos, tá? Outra coisa bacana de tu evitar, que a gente normalmente consome muito no dia a dia, é café. Não consome café se tu não ingere, né, café, se tu vai cantar daqui a pouco. Leite e derivados. Também tenta dar uma fugida se tu vai cantar daqui a pouco mais, tá? Por que tudo isso? Primeiro que a maioria desses alimentos que são muito temperados, muito apimentados, muito gordurosos, com muito açúcar, primeira coisa, eles vão acelerar o teu ressecamento. E uma coisa que tu precisa saber é que a tua prega vocal é um dos últimos lugares do teu corpo a receber hidratação.
tá? Então essa água que eu tô tomando aqui agora, ela não vai pra minha prega vocal, ela não vai hidratar minha prega vocal aqui agora, não vai acontecer isso. Eu vou ingerir essa água e meu corpo vai distribuir ela, só que ele distribui por ordem de prioridade. E a minha prega vocal, adivinha, não é uma prioridade. Prioridade são os meus órgãos, né? Os órgãos vitais, a prega vocal não é. Então assim, quando a gente começa a ressecar muito, a gente não se hidrata bem, coisa e tal, quais são os primeiros indícios de falta de hidratação, né? De desidratação no caso? É um cabelo seco, é a pele seca, é a boca seca, a voz fica toda ferrada também, mais agravada, né? Também pega um pouquinho mais, por quê? Porque são os últimos lugares, aliás, a receber hidratação, beleza? Então por isso que tu não toma refrigerante antes de cantar, tem muito açúcar, resseca, ainda tem gás, bebida gaseificada, esse gás fica no teu estômago, vai querer voltar quando tu for cantar. Café da mesma forma, café acelera o ressecamento, álcool tu também não vai ingerir porque acelera o teu ressecamento e não só da prega vocal, do teu corpo inteiro, ainda te deixa anestesiado, então tu vai cometer algum abuso vocal, não vai nem sentir porque tá anestesiado. Leite, por que tu não vai tomar leite, não vai ingerir leite antes de cantar? Porque o leite, ele deixa a tua saliva mais espessa, ele ajuda na formação de muco, então ele vai prejudicar a tua articulação, vai prejudicar a tua coordenação muscular para cantar, tá? Então assim, tem umas coisinhas bobas do dia a dia que evita se tu vai cantar, tá bom? Evita. Agora é o seguinte, vamos dizer que tu ingeriu alguma coisa errada aí, que tu sabe que não faz muito bem, e tu precisa cantar logo na sequência. O que tu vai fazer? Bom, primeiro, tu vai continuar se hidratando bastante, tem que se hidratar sempre, vai fazer um bom aquecimento vocal, e se por um acaso tu começou a cantar e sentiu que tá estranho, o que eu sugiro é que tu economize, seja econômico. O que significa ser econômico? Tu vai maneirar no que tu for cantar. Se tu tá planejando cantar uma música que é super aguda, baixa o tom. Se tu tá pensando em cantar muito em belting, relaxa um pouco no belting, vai um pouco mais de voz mista, entende? Não fica berrando nesses agudos, porque isso exige muito. Então economiza, porque tu quer durar, entendeu? Tu quer durar. Mas algumas coisas rápidas que tendem a ajudar a tua voz na hora de cantar água, óbvio, maçã ou frutas cítricas, porque tem função adstringente. Então, assim, quem fala que comer uma maçã não vai te fazer cantar melhor. Verdade, não vai te fazer cantar melhor em questão de técnica. Comer uma maçã não vai fazer tu alcançar o agudo que tu não alcançava, lógico. Só que em questões articulatórias do canto, a maçã ajuda sim, porque ela limpa o trato vocal. Então, como que ela não vai te ajudar a cantar um pouquinho melhor? Lembra, eu não estou falando que a maçã substitui treino, não é isso. Mas é que tem alguns alimentos que eles limpam o trato vocal. Se eles limpam o trato vocal, eles vão te ajudar a ter uma coordenação muscular melhor, mais precisa, concorda? Não concorda? Óbvio, vai diminuir a espessura da tua saliva, vai ajudar a limpar os mucos que tem na prega vocal. Então, assim, isso é bom, apesar da maçã, obviamente, não passar pela prega vocal, né? Senão ela iria para os pulmões. Mas tu entende o que eu quero dizer? Tem pessoas que às vezes querem dar uma despertalhões ali, confundem muito mais do que ajudam, né? Falando que não come maçã, não precisa comer maçã. É bom comer uma maçã, ajuda o nosso aparelho, tá? E o que mais? O que a tua prega vocal se beneficia, além de água, além de maçã ou outras frutas cítricas? Se beneficia de carboidrato e proteína. Então, antes de cantar, o que eu sugiro? Que tu coma uma massa com guisado, por exemplo, uma massa bolonhesa, sabe? Coma guisado, acho que vocês nem falam guisado aí, né? Vocês falam carne moída, guisado é aqui no sul que falam. Mas enfim, carne moída. Uma massa bolonhesa. Cara, um carreteiro, eu não sei, sabe? Um arroz com carne, com frango, uma massa com frango, isso é muito bom pra tua voz, tá? Porque quando tu for cantar, tu vai queimar carboidrato, tá? Então é bom que tu reponha isso, beleza? As tuas fibras, tu vai ter um recrutamento de fibra muscular muito grande, é bom repor isso com proteína, entende? Mas é isso, tá? E quanto tempo depois? Cara, não tem um tempo depois. Se tu tomou refri, tu sabe, tu vai começar a cantar daqui a 10 minutos, esses gases vão querer voltar tudo. Comeu uma carne super pesada, que eu já fiz isso uma vez, nossa, fiquei mal, comi uma carne enorme, fui cantar 15 minutos depois, nossa, fiquei mal. E não faz muito tempo, tá? Acho que faz um ano isso. Nossa, fiquei muito mal na hora de cantar. Eu tava, sabe, me sentindo super cheio. Ratei, não era pra ter comido tudo, mas enfim, eu tava com fome e acabei comendo pra caramba. O que vai acontecer? Tu pode cantar, mas tu vai ter uma perda de desempenho, dependendo do que foi, tá? Se tu, eu mantenho uma rotina boa e só o que eu fiz antes foi tomar um golinho de café, não tem problema nenhum, né? Um cafezinho, tudo bem.
Agora o brabo é se tu faz alguma coisa de muito abuso mesmo, aí talvez tu perca um desempenho legal, tá? Ó, mais uma vez a ideia que eu tinha conversado aqui agora em cima. Quando eu acendo na escala e tento jogar para uma voz mista, ela fica constrita demais. Mais uma vez, lubo, aliás, perdão, não sei como é o nome, mas enfim, lubo. Mais uma vez, o que tu precisa fazer, tá? Tu precisa ir pensando nas tuas zonas de passagem. Eu não vou te explicar muito sobre zona de passagem aqui, inclusive tem um módulo sobre isso no... TAV? É no TAV que tem? Eu gravei um módulo sobre isso. Não foi só pro intensivo, né? Foi pro TAV. Tem no TAV, tá? Apesar de que os treinos do SOS, eu não falo sobre isso no SOS, mas alguns treinos lá vão te ajudar nisso também. Os treinos, eles ajudam em muita coisa, né? Mas, enfim, tu vai pensar um pouco nas tuas zonas de passagem. Olha só, quando eu vou me encaminhando pros agudos, tem pessoas que têm um padrão de ir travando cada vez mais. Então, olha como vai ficando. Muito apertadinho, né? Agora, o que seria o ideal fazer? Identificar onde que tá a tua zona de passagem. O que são as zonas de passagem de uma forma simples? São algumas zonas onde tu vai ter uma mudança de predominância muscular. Alguma coisa precisa acontecer aqui para que tu consiga continuar subindo, ascendendo, sem que tu se trave inteiro, tá? Então, tu vai entender onde funcionam essas zonas, lembrando que cada voz vai ter a sua zona. E como que tu sente isso? Cara, começou a treinar, começou a estudar canto, tu vai perceber, tu vai sentir em ti. Tu vai sentir isso na hora, tá? Então, tanto que tu já sente, né? Tu sente, tá ficando constrito, tá ficando apertado. Então, tu já entendeu que tu já passou da zona. Já passei, eu era pra ter resolvido lá atrás. Eu passei e comecei a ficar muito constrito, tá? Então, tu vai subindo, pensando em relaxar, pensando em criar espaço, pensando em jogar a voz pra cima. Olha a diferença. A voz já tá em cima, ela não tá mais com uma ressonância de ela tá não tá apertando. Tá vendo que não tá apertando nada? Que nem antes, que eu tava me gritando já. E tu vai subindo e ela não aperta. Ela não aperta, não dá a sensação de nossa, meu Deus, não consigo aguentar. Entende? E isso é tão louco. Nós temos duas zonas de passagem, tá? Nós temos a primeira passagem, que é a passagem da voz grave para a voz média, da voz de peito para a voz mista, resumindo. E nós temos a segunda passagem, que é a passagem da voz mista para a voz de cabeça, tá? Saber onde essas passagens estão, mais ou menos, saber na tua voz quando tu precisa ajustar para a voz mista, ajustar para a voz de cabeça, ajustar para a voz de peito, é ótimo, é ótimo. Pra tu ter uma ideia, eu tinha muita dificuldade para cantar músicas agudas antes, porque eu não conseguia resolver a minha primeira passagem. A minha primeira passagem não me deixava cantar músicas agudas. Então, por exemplo, às vezes tu pensa, putz, eu tenho um problema com agudos, meu problema é no agudo. E aí eu te ouço cantando e eu vejo que o teu problema dos agudos, na verdade, eles começam lá no teu grave. Olha que loucura. Teu problema com os agudos, muitas vezes, principalmente na voz masculina, começa nos graves, cara. Tu vai saindo do grave já errado. E aí, quando chega lá no agudo, tu nem consegue chegar. Tu nem chega lá. Ou se chega, tu chega gritando, se apertando inteiro, se machucando, tá? Então, o que acontece? A primeira passagem é uma grande chave, quando tu resolve ela, né? Precisa resolver. É uma grande chave para que tu consiga cantar agudos de uma forma bacana. Então, quando eu não conseguia fazer, por exemplo, eu tava cantando lá Jason Mraz, Jason, no! Eu não conseguia fazer isso, cara. Aliás, é aqui, né? Jason, no! É aqui. Eu não conseguia fazer. No! Eu não conseguia fazer isso. Não conseguia. Eu ia fazer e ficava Jason, no! Não ficou bom. Eu lembro que eu gravei essa música umas 6 vezes só pra conseguir fazer isso. Quando eu tinha 16 anos. Não ficou. No! Ou eu ficava muito sem volume, sabe? Eu não conseguia fazer. No! Wherever you go. Não conseguia. You can always come back home. Minha voz não ficava assim. Ela ficava gritada ou eu tinha que fazer em voz de cabeça. Just no. É
muito chato, né? A gente quer cantar em voz mista, a gente quer cantar em belting, a gente quer que a voz brilhe, né? Então resolver a primeira passagem. Exercício bom para tu resolver a primeira passagem, eu sugiro que tu faça dois exercícios que são bem simples, tá? Primeiro, tu vai fazer também a inspiração. Também tu vai fazer. E eu quero que tu foque no quê? Na passagem de ar. Tu vai sentir um geladinho passando aqui por cima. Tu vai sentir alguma coisa. Foca na sensação. Pra ti, é importantíssimo focar na sensação que tu está tendo aqui dentro. Foca no que tá indo pra cima. Foca no que tá indo pra trás. Foca no que tá indo pra baixo. Sente esse espaço conforme o ar entra. Sente esse espaço crescer. Sente esse espaço crescer, tá? Tu quer manter um pouco disso, esse tu quer manter isso, tá? Sentir, beleza. Minha voz fica até um pouco mais assim, ó. Se a tua voz ela é um pouco assim, talvez que nem a minha tem um pouco disso, né? Quando tu faz esse exercício, ela fica mais... entendi. Ela fica com um espaço diferente, entende? Tu quer isso, tá? E aí, quando tu for fazer o exercício, tu vai fazer o quê? Tu vai fazer vibrante... focando nessa sensação lá de trás. Então não é pra fazer ou muito forte. Não, é pra encaixar aqui, ó. Inspira. Sustenta isso. Essa postura interna, esse espaço interno sustenta. E... Conseguiu encaixar? Conseguiu encaixar? Se tu conseguiu encaixar, tu vai pro segundo passo, que é fazer... Aliás, acho que eu vou te sugerir uma outra coisa. Ao invés de fazer com lábio, no teu caso, como tu tem uma voz que tá com dificuldade para subir, tá apertando, no teu caso, faz com língua. A mesma coisa, só com língua. Como se fosse um tre. Faz com T, com TR, ao invés de com BR. Não, faz com língua, melhor pra ti. Depois que tu encaixar esse lugar... Encaixei, tô sentindo. Ótimo. Depois que tu encaixar, tu vai deixar a bochecha relaxar e vai fazer o TR de novo com a bochecha relaxada assim, ó. Assim. E aí tu vai subir a escala fazendo. Primeiro explora sem instrumento nenhum, só explora. Tem ar, tá? Eu tô mandando ar, por isso que a bochecha infla. E aí depois tu brinca com os acordes. Depois tu brinca com os acordes, tá? Cara, isso aqui vai ajudar tanto nessa tua questão de zonas de passagem. E como a tua questão provavelmente é na primeira, tá? Provavelmente a primeira não tá resolvida na voz masculina, isso é muito comum mesmo. Então tu faz o seguinte, treina bastante nessa transição do grave pro médio, do grave pro médio. Pega lá do agudo e desce pensando em manter a mesma estética, vem descendo até o grave, pensando em manter. Isso vai ajudar demais. E eu até te desafio, tá? Se tu quiser fazer essa comigo. Faz isso que eu te disse aqui durante uma semana, todos os dias, sem falha. Todos os dias. E depois de uma semana, ou seja, no sábado que vem, me fala se melhorou. Me fala se talvez, não dá pra te dizer com certeza, porque tem mais algumas estratégias que a gente poderia usar. Mas talvez resolva basicamente 100%, tá? Dessa questão aí. Talvez. Me fala. Seria bacana tu fazer isso, hein? Uma semaninha não é nada, cara. Nada. Todo dia, tu vai fazer 3 minutos cada um, tá? 3 minutos de inspiração lenta, relaxada. Depois tu vai fazer 3 minutinhos com vibrante. Depois faz 3 minutinhos com sopro junto. Vibrante e sopro. 3 minutinhos. Cada um, todo dia. A Paula mandou aqui, ó. Tô amando essas lives. Minha primeira vez aqui. Com que frequência elas acontecem? Você explica muito bem. Paula, seja bem-vinda. Que bom que tu tá curtindo. Essas lives, Paula, acontecem uma vez por semana, tá? É uma mentoria, um tirar dúvidas, onde todo mundo pode mandar suas dúvidas aí. Eu vou ajudando, passando exercício, tentando realmente entregar uma coisa bacana pra vocês, um material que ajude,
tá? E para quem é meu aluno de algum treinamento, pode solicitar para participar ao vivo comigo e receber um atendimento meu, beleza? Então rola toda semana, basicamente, exceto quando acontece alguma questão e não posso estar aqui com vocês, mas normalmente acontece toda semana, tá? Todo sábado. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Tem mais alguém que é a primeira vez que está na live, gente? Mais alguém é a primeira vez, além da Paula? Na live passada tinha muitas pessoas chegando pela primeira vez, né? Deixa eu ver o que mais. Gente, eu vou trazer uma pergunta aqui só porque eu fiquei na dúvida, tá? Eu tô bugado aqui, tô bugado. O que significa esse debutar aqui? Que vocês mandaram, é um grupo de K-pop que vai debutar. O que significa debutar? Que eu dei uma bugada. Eu fiquei pensando, o que é isso? E aí me faltou. Me faltou o que significa que eles vão debutar. Alguém pode me explicar? Caramba, tem uma galera pela primeira vez aqui também. Opa, deixa eu ver quem tá aqui. O Diego acabou de entrar, inclusive. Seja bem-vindo aí, Diego. A Dilson, primeira vez na live também. Seja bem-vinda, Dilson. A Sara é a primeira vez. Bem-vinda, Sara, também. Oh, o Diego até escreveu, né? Literalmente entrei agora. O Júlio é a primeira vez também. Sou Cres, é isso? Sou Cres... Ah, não, peraí. Sou Crespo Yoga. Entendi. Primeira vez também. Helenilda, primeira vez. Caramba, que bacana. Diego acompanha sempre pelo YouTube, mas é a primeira vez aqui. Ah, Diego, entendi. Então somos familiares um pro outro, não, né? Porque é a primeira vez que tu tá aqui, a primeira vez que eu tô te vendo. Mas então tu já tá familiarizado aqui com os conteúdos, de certa forma, né? Debutar é quando o grupo é lançado no mercado. Entendi, a estreia dele, pô. Eu fiquei pensando, debutar, tem alguma coisa com debutar, não tem? Eu não sei se é aniversário de... Exato, ó, a Sara mandou aniversário de 15 anos, né? Fazer 15 anos. Pois eu tava com isso na cabeça, eu fiquei pensando, não tem algum termo, debutar, que é pras meninas ou alguma coisa assim? Fiquei pensando, mas não lembrei o que era. Entendi, eles vão fazer estreia, então. Eles fazem uma música e debutam, entendeu? Entendi. Bacana. Bacana. Beleza. Deixa eu ver o que mais temos de perguntas aqui. Tem mais algumas perguntas. O Júlio mandou para fazer um vídeo de Regina Paloma Posse. Vou dar uma olhada. Comentem lá também se lembrarem. Ou me mandem aqui no direct, também ajuda. O Paulo mandou um feedback legal. Paulo é meu aluno, gente. Faz atendimentos comigo. Cássio, os exercícios de bafo quente estão ajudando demais. Funcionaram muito. Coisa boa, Paulo. Coisa boa. Gente, Paulo, vocês ainda vão ouvir falar dele, viu? Vão ouvir falar do Paulo ainda. Tem um vozeirão, assim, ó, absurdo o vozeirão do Paulo. Meu Deus. Muita gente daria muita coisa pra ter o vozeirão que o Paulo tem, viu? Que, meu amigo. O exercício de bafo quente, gente, pra quem ficou, né, o nome meio estranho, é um exercício que ajuda muito pra quem tende a cantar gritado. Então, se tu canta e sente que a tua voz tá muito pesada e ela vem um pouco gritada demais, sabe? Tem pessoas que realmente cantam gritado mesmo. Sei lá, aquele de Snow, que nem eu fiz do Jason, né? De Snow. Não tá gritado aqui, né? Mesmo que eu faça com volume. De Snow. Não soa gritado, né? No. E agora? De Snow. Soa meio gritado agora. No. Agora começou a soar um pouquinho gritado, né? Então, assim... para quem tem alguma questão assim de vir muita voz, precisa diminuir um pouquinho de sopro, a gente usa o exercício de bafo quente. Esse exercício desacelera o teu sopro e faz com que tu não grite tanto. Mas algumas outras coisas vão acontecer quando tu fizer esse exercício. Então por isso que o Paulo, esperto como tá com uma rotina pronta lá, né, Paulo? Que aí ele tem tudo pronto para ajustar o sistema inteiro. Porque às vezes tu tira só o sopro e a voz começa a ficar toda assim, ó. Então, entende? Então a gente precisa calibrar tudo. Te mandei um direct de um amigo, ele não nasceu com aquele dom de cantar que tanto falam, mas ele fez bastante aulas e ficou muito bom. Entendi, Diego, entendi. Cara, isso é muito... A gente às vezes pensa, até os artistas eu acho às vezes criam essa ideia, talvez hoje menos, talvez, mas enfim, criou-se muito essa ideia do dom, né? Mas se tu for ver... Tem pessoas que gostam de me ouvir cantando, tem pessoas que não, tudo bem. Mas eu não nasci cantando bem, entende?
Não que hoje eu seja um absurdo de um cantor, mas eu canto bem, consigo dominar toda a minha voz, todos os registros, basicamente canto a música que eu quiser, né? Domino várias técnicas aí e tudo mais. E talvez tu não goste, mas tem muitas pessoas que gostam de me ouvir cantar. Não à toa eu fazia show pra caramba antes, né? Agora que eu dei uma segurada, mas ainda vou voltar, tá? Então assim, tudo a gente aprende, tá? Que eu não conseguia cantar agudo, não conseguia cantar belt, não conseguia fazer drive, não conseguia... Cara, um monte de coisa eu não fazia. Então o estudo, ele tá aí pra isso, né? A técnica é literalmente aprender a técnica por trás do canto. Eu tenho o volume da voz muito baixo e costumo gritar no canto. Algum exercício para melhorar o volume da voz, de respiração? Paula, interessante isso. Tu fala baixo e quando vai cantar tu grita. Interessante. Normalmente eu não vejo muito isso em voz feminina, sabia? A voz feminina normalmente... Isso aqui, gente, esquece, tô falando de questão mais comum de aparecer. Não existe regra no canto, tá? Não existe regra de cantar bonito, não existe regra de nada. Cada voz é uma voz, a gente trabalha cada uma individualmente, enfim, tá? Mas normalmente as vozes femininas, o que mais aparece é uma voz pequena, que soa muito nasal, e a pessoa não quer aquele nasal todo, ela quer colocar uma voz com mais corpo, né? E normalmente também pessoas querem cantar, as mulheres querem cantar os agudos, meu Deus, entrou alguma coisa no meu olho, querem cantar os agudos sem precisar recorrer sempre ao falsete, sabe? Que às vezes a pessoa quer aquele vozeirão, quer cantar com vozeirão, quer cantar que nem Adele, que nem Beyoncé, que nem Jennifer Hudson, e a voz feminina normalmente, por falar mais agudo, falar mais manso um pouco, normalmente, não é regra, aparece muito casos de alunas que querem mais voz, né? Querem vozeirão, querem explodir nos agudos e tal. Mas cantar gritado, não tanto. Paula, se tu canta gritado, mais uma vez, tu precisa desacelerar o teu sopro, tá? Como que tu desacelera ele? Um sopro quente na mão. Consegue fazer isso? Então tu vai soltar um arzinho quente na tua mão, cara. Literalmente isso, assim, ó. Solta um arzinho, vê se tu consegue deixar ele quente na mão. Tá morninho? Então tenta deixar mais quente. Tu consegue, dá pra fazer isso. Quanto mais quente tu deixar, mais tu conseguiu desacelerar o teu sopro, tá? E aí uma coisa legal que tu pode fazer depois, esse treino é por 3 minutos. 3 minutos, tá? Uma coisa legal que tu pode fazer depois é fazer esse arzinho quente, Paula, e pensar em cantarolar alguma música enquanto tu mantém o arzinho quente. Então, por exemplo, eu vou fazer tipo aqui. O ar quente e a voz. Tem ar quente saindo. Por que isso? Por que isso? Porque uma pessoa que grita, gente, tem 2 pontos aqui na voz dessa pessoa que a gente já de cara sabe, tá? Presta atenção que isso é muito bacana, inclusive. Se a pessoa tem muito volume, uma coisa é certa, ela tem muita pressão subglótica. Muita pressão subglótica. Ela manda muito ar, tem muita pressão de ar e, além disso, a prega vocal tem muita resistência glótica. O que significa? A prega vocal tá muito travadinha, tá muito agarrada. Então ela vai cantar qualquer coisa. É muita voz, é voz demais, tem excesso, não precisa disso tudo. Não tá equilibrado, tá uma fonação tensa já, tá gritado. E se tu vai indo pros agudos, o que acontece? Grita mais ainda, né? E chega a um ponto de fazer tipo... Ouviu? É excesso de pressão, tem muita pressão, diminui essa pressão. Como que tu diminui essa pressão? Tu precisa de 2 coisas. Tu precisa afrouxar mais a prega vocal e precisa desacelerar o teu sopro. Porque se tu só afrouxar a prega vocal não adianta, e se tu só desacelerar o sopro, não adianta. Então tu precisa fazer os 2. Por isso que o primeiro treino é soltar um ar quente. O ar quente desacelera pra caramba o teu sopro e ainda promove o relaxamento da prega vocal, porque quando tem ar, só ar, não tem voz, tem só ar, a prega vocal tá totalmente abduzida, totalmente aberta, tá? Então tu relaxou ela. E aí o segundo momento é o quê? Colocar só um pouquinho de voz. Só um pouquinho de voz. Porque a tua prega vocal, ela tá acostumada a fazer o quê? Travar. Tu vai colocar só um pouquinho. Então ela vai fazer só um pouquinho assim, ó. E vai manter um espaço. E esse espaço é o ar. Tem ar. Entende?
Só que aí uma coisa, Paula, que tu vai perceber, se quem for fazer esse exercício, que tem uma voz que grita, tem uma voz meio pesadona, vai perceber o seguinte, tua voz vai ficar bem instável, tá? Talvez, inclusive, ela fique assim, ó. Tem muita chance, Paula, dela ficar um pouco assim, tá? Por quê? Porque a tua prega vocal, ela não tá acostumada a fazer isso. Ela tá acostumada a travar demais. Ela tá acostumada a trabalhar com muita pressão, com muito fechamento. Quando tu promove um exercício que quebra esse padrão fora, é um padrão muscular, tu quebrou ele totalmente, a tua prega vocal não sabe como se comportar. Porque tu tá trabalhando numa zona totalmente desconfortável para ela. Entende o que eu quero dizer? Tu tá saindo da tua zona de conforto total. E isso que a gente chama é o choque. É o choque. O que é o choque? Choque é um dos, como é que eu vou dizer assim, uma das primeiras coisas que acontecem quando tu começa num treinamento vocal. Se tu entrar pro TAV, por exemplo, se tu entrar pro SOS, tu vai entrar, ou pro belting mesmo talvez, tudo depende de como que é a tua voz, mas normalmente quando tu entrar para algum deles e tu começar a fazer exercícios para melhorar a tua voz de certa forma, para corrigir algumas coisas, primeira coisa que acontece com a tua musculatura é o choque. Ou seja, tua musculatura que estava em equilíbrio, ela trabalhava sempre daquele jeito, sempre travando, sempre com muita pressão, sempre gritando. Quando tu faz um exercício que quebra esse padrão, ela entra em choque. Ela começa a responder muito mal. Tu vai ter uma qualidade de voz ruim mesmo. Ela responde mal porque ela não está acostumada a fazer aquilo. O primeiro dia não vai ser bom em questão de resultado. Teu exercício vai ficar meio... vai ficar ruim, a verdade é essa. O segundo vai ficar um pouco melhor. O terceiro vai ficar um pouco melhor. Do quarto dia em diante, que tu tá fazendo consecutivamente o treino, do quarto dia em diante, tu começa a perceber melhora no exercício. Tu começa a perceber que tá conseguindo fazer mais fácil. A musculatura tá respondendo, já não tá tendo esse som estranho, essa quebra toda, tá? E depois da primeira semana, Paula, tu vai começar a notar cada vez mais um ganho de desempenho. Então tu começa a notar que as coisas começam a funcionar. O agudo que tu não conseguia fazer relaxado, tá conseguindo, sabe? A voz que tu não conseguia equilibrar, tá equilibrando, e cada vez mais. O tempo que leva, gente, para que a tua voz crie um novo equilíbrio, que é o que a gente vai chamar de adaptação, é um dos princípios do treino, é a tua voz passar pelo período de adaptação, que é o período que tu começou a tua primeira rotina de treinos, que é o que eu te proponho no TAV, por exemplo. O TAV é um treinamento de adaptação muscular, basicamente, que tu vai chegar com um monte de problema e lá dentro tu vai ter um monte de exercícios para solucionar eles. Tu vai fazer o treinamento por 4 a 5 semanas, da forma que eu te explico lá, e aí tu vai ter passado pela adaptação, ou seja, tua voz agora vai ter um novo equilíbrio, uma nova homeostase, que é um equilíbrio muscular. Agora ela não trava mais, agora ela não soa mais gritada. Agora os problemas que tu tinha antes, tu não tem mais. Tu corrigiu eles, porque tu passou pela adaptação, tá? Mas para isso é importante que tu faça primeiro a avaliação vocal, tu tem que saber quais são os seus problemas exatamente, tu tenha os exercícios corretos para treinar, então tem exercícios para vários tipos de voz, tu precisa fazer os que são mais adequados para tua voz, tá? Tem algumas questões, tu precisa fazer o exercício no tempo certo, nos dias certos, né? Não é dia sim, dia não é faz um a cada, sei lá, uma semana, não, tem tempo certo para fazer cada um e tudo. E aí depois de 4 a 5 semanas tu vai ter concluído tua missão, tua primeira missão, né? Porque depois tu vai querer mais coisa, provavelmente. Vai querer um belting, vai querer um condicionamento, vai querer aprender uma técnica, aí a gente parte daí. Mas para tu corrigir as primeiras coisas de base técnica na tua voz e já começar a cantar bem, sem ter problema nenhum, assim, o que eu falo cantar bem sem ter problema nenhum? Cara, é tu não apertar nos agudos, é tu conseguir conectar tua voz mista, é tu conseguir transitar entre os registros, é tu conseguir fazer um falsete bem, é tu conseguir fazer uma voz mista bem, uma voz de peito bem, é tu conseguir cantar afinado, é tu não perder o fôlego, tudo isso é base. Tudo isso é base. Às vezes tu pensa que isso é avançado, né? Não, isso é base, tá? Então quando tu passa pela adaptação, espera-se que tu já tenha tudo isso, entende? E aí depois tu parte para técnicas mais avançadas. Aí. Mas é isso. Falei pra caramba. Falei pra caramba.
Deixa eu ver o que mais tem aqui. Ó, uma pergunta interessante aqui, ó. Pergunta bem inicial, mas sempre bom reforçar, né? Às vezes a gente quer falar sempre de coisa mais e mais e mais avançada, mas é bom voltar também, né? Tem pessoas que estão começando hoje, tem pessoas que estão conhecendo o meu trabalho hoje. Então, assim, ó, a pergunta da Giovana. Com prática e técnica, qualquer pessoa pode cantar? Qualquer nota, graves e agudos, ou depende da pessoa? Bom, primeiro, com técnica, qualquer pessoa pode aprender a cantar? Em questão de capacidade, sim, todo mundo que tem uma voz apta, que está funcionando, pode aprender a cantar, sim. Só que aprender a cantar não é só uma questão de tipo assim, eu tenho um instrumento, né, que seria a voz, eu tenho um instrumento, então eu posso aprender. Porque não depende só de tu poder, mas de tu querer. Tem pessoas que não querem, tá? Então eu já dei aula, por exemplo, uma coisa que me saturou muito de aulas particulares. Claro que hoje isso não acontece muito, porque quem me procura para fazer aula particular hoje é porque quer muito fazer aula comigo, né? E até porque o meu valor hoje de aula particular é muito caro. Então, pro mercado, na verdade não é caro não, eu acho um valor bem ok, na verdade até vai subir mais. Mas assim, pro mercado, né, para os professores talvez que estejam aí na tua cidade, tu vai achar o valor elevado, tá? Vai achar o valor elevado. Então só vem fazer aula comigo quem quer de verdade, né? Senão a pessoa não iria investir dinheiro que ela precisa investir para fazer aulas comigo se ela não tivesse a fim de aprender mesmo. Então isso hoje, felizmente, não acontece mais. Mas antigamente acontecia muito, quando o valor da aula era muito baixo, eu tinha poucos alunos, estava começando, de chegarem pessoas para fazer aula que não queriam mesmo fazer aula. Às vezes eu pegava grupos de 3, 4 pessoas que estavam ali porque os pais mandaram, entendeu? Porque tinha que fazer alguma coisa e aí preferiu fazer aula de canto, preferiu fazer aula de violão, seja o que for. Então assim, se tu não consegue, cara, entrar numa rotina, se propor a fazer tudo todo dia, bonitinho, tu não vai aprender, tá? Não é muito trabalhoso, mas é diário. Teus treinos, quando tu entra no TAV, por exemplo, teus treinos, eles vão levar mais ou menos meia hora do teu dia para tu fazer. Mais ou menos é isso, tá? Uma meia hora, talvez um pouquinho mais se tu cantar no meio, mas é mais ou menos meia hora, talvez 40 minutos ali, tá? Não recomendo que chegue perto de uma hora de jeito nenhum, então é mais ou menos uma meia hora mesmo. Não é muito tempo, concorda? Cara, de seguida a gente tá aqui de bobeira e passou uma hora e a gente nem viu. Então assim, meia hora do dia, cara, todo mundo que tá afim de fazer o negócio tem, tá? Esse papo de, eu não tenho meia hora. Talvez tu não tenha prioridade em aprender a cantar e aí por isso que tu entende que não tem meia hora. Mas quem tá afim de aprender a cantar de verdade, consegue meia horinha no dia pra aprender, tá? Pra treinar. Então, assim, é uma coisa que tu precisa, não é trabalhoso, é só meia hora, mas tem que ser todo dia. 5 dias na semana, na verdade. 5 dias de treino na semana. E tu precisa fazer isso diariamente e, além disso, tu precisa ter calma. Porque às vezes a gente tem essa pressa de querer cantar que nem a Beyoncé, mas tu começou a treinar hoje. Tu tem um tempo de aprendizagem, tu tem um tempo de desenvolvimento, entende? Então, assim, qualquer pessoa consegue aprender a cantar desde que ela realmente queira e ela esteja comprometida a fazer diariamente os exercícios e tentar melhorar tudo de um pouco, tá? Se tu fica muito afobado e quer melhorar tudo de uma vez só, tu tende a se frustrar, entende? Se tu fica muito, talvez, pensando que é uma coisa... Inclusive, isso é um problemaço que a gente tem hoje, que as pessoas vendem aprender a cantar como se fosse algo assim, eu tenho a fórmula secreta que vai te ensinar de um dia pro outro, né? Em 3 minutos tua voz já vai ser outra. A gente sabe que não é verdade. Existem exercícios sim que promovem um resultado imediato, existem, só que esse resultado não é permanente, ele é imediato, mas não é permanente. Tu precisa fazer diariamente para que ele se torne permanente. Então, se tu não tem um pouco de paciência também com o teu processo, sabe, tu se frustra e acaba parando. Então, todo mundo pode, desde que queira e tenha paciência, sabe, se dê o tempo de aprendizagem, tem um tempo ali que tu precisa plantar, entendeu? Tu vai plantando, para que ali na frente tu comece a colher, tá? Mas assim, falando em questão de resultados, gente, eu considero relativamente rápido, tá? Porque se tu não canta nada, eu tenho alunos, por exemplo, que em um mês, depende muito de como tu treina, de quem tu é, cantar é uma questão psico, tá? Também, antes de ser muscular, também é psico, que nem eu falei,
Então depende muito de como que tu é, de como que é a tua rotina, de como que é a tua forma de aprendizagem, depende muito das suas questões individuais, mas eu tenho alunas, sim, que em um mês, partindo do zero, e detalhe que são alunas com 50 anos, com 60 anos, tá? Então às vezes tu pensa que, como eu tenho 20 anos, será que ainda dá tempo pra mim? Cara, eu tenho alunas de 50 anos que começaram do zero e em um mês elas já estavam cantando super afinadas. Em um mês, tá? Então, assim, tudo depende. Também tenho alunos que em meses, nunca assistiram um módulo inteiro do treinamento. Então, assim, tudo no fim das contas depende de ti, tá? Tudo depende de ti no fim das contas. Isso é uma coisa que às vezes tu pensa, isso aí é papo pra enrolar, mas não é, pior que é verdade. E eu posso mostrar, eu tenho acesso aos alunos aqui e eu consigo ver o que eles estão estudando no momento. Eu consigo ver a última página que cada um estudou, sabe? Quantas páginas já viu do treinamento, quantas aulas, né? Eu falo páginas, mas são aulas. Quantas aulas já viram e tal, porque consigo ver essas coisas, sabe? Quantos acessos a pessoa deu no último mês, por exemplo, na plataforma. Tem pessoas que, cara, compraram os treinamentos e nunca entraram, entende? Então, o que a gente faz com essa pessoa? Essa pessoa não vai aprender a cantar mesmo. Mas de resto, é isso. E sobre a questão de grave e agudo, vai depender um pouco da tua fisiologia, sim. Vai depender da tua anatomia, perdão. Um pouco da tua anatomia, sim. Tem pessoas que cantam mais agudo, tem pessoas que cantam mais grave. Mas, com a técnica correta, normalmente todo mundo tem ali umas 4/8 de extensão, tá? Normalmente todo mundo vai ter umas 3 para 4, quase 4/8 sempre, tá? E aí, se tu quer aprender o whistle, por exemplo, eu não tenho muito interesse, pra te ser sincero, mas se tu curte o whistle, por exemplo, daqui a pouco tu vai ter 5, 6 oitavas de extensão. Então, né? Cara, eu vou te ser sincero, eu nem tenho, se eu não me engano, eu nem tenho 4/8, né? Eu tenho? Deixa eu ver. Não. Ó, eu tenho exatamente 3/8 de extensão, tá? Exatamente 3/8 de extensão. E vou te falar que eu canto basicamente tudo que eu quiser, tá? Não tô contando isso, tá? Porque eu não curto isso, apesar de saber fazer um pouquinho, eu não curto. E nunca usei. Mas com a minha extensão eu consigo cantar o que eu quiser, tá? Então isso aqui, a minha extensão, por exemplo, todo mundo consegue ter. Cássio faz um grupo aqui no Insta. Keverson não liberou pra mim fazer grupo. Acho que é só pra quem tem o verificado, não sei. Qual o valor do curso? Silvia, o valor do TAV, se tu tá perguntando, não sei qual tu tá perguntando, mas o valor do TAV é 286, que tu pode parcelar em 12 vezes de R$28. Então fica uma mensalidade aí, se tu for parcelar, de R$28 por mês, tá? E aí tu vai ter um ano de treinamento, cara. Muito conteúdo mesmo. O TAV hoje tem conteúdo. Vocês querem que eu mostre aqui, só pra vocês darem uma olhada? Posso mostrar. Deixa eu puxar uma outra pergunta aqui, eu vou mostrar pra vocês. Que às vezes a gente fica assim, né? Quer entrar, mas fica meio com dúvida. Como é que é o treinamento? Será que tem muita aula mesmo? Às vezes tem essa, né? Deixa eu mostrar aqui, fica melhor. Eu, pelo menos, quando eu tô em dúvida de comprar alguma coisa, eu gosto de ver bem, né? Senão a gente fica meio assim, né? Pai, se eu me arrependo. Deixa que eu já vou abrir aqui pra vocês, tá? Pra vocês darem uma olhadinha. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida legal aqui. Ó, tem uma pergunta aqui, ó. Como funcionam as suas aulas? Tem mentoria? Então, gente, o único treinamento que ele tem aulas ao vivo fechadas, tá? Que são fechadas, é o intensivo. Só que o intensivo, ele não tá com matrícula aberta. O intensivo é realmente uma turma de mentoria daí, porque é ao vivo mesmo, não é um curso. São mentorias ao vivo, mas ele tá fechado. Eu abri turma para ele agora em fevereiro, e ele deve abrir turma de novo no meio do ano, um pouco depois, tá? Mas o TAV, por exemplo, tô abrindo aqui, tá? Por isso que eu tô falando mais pausado. O TAV, o SOS, o Belting, quem entrou nesses treinamentos, são aulas gravadas, porém, que nem eu falei, temos esse momento aqui, onde eu entro ao vivo toda semana, quase toda semana, exceto quando eu não posso por algum motivo, mas eu entro ao vivo sempre para atender os alunos. Então, assim, normalmente, eu vou ser sincero com vocês, tá? Normalmente, os meus alunos, eles não aparecem tanto aqui nessas mentorias. Por quê? Porque eu dou um suporte bom no 1-a-1 ali, respondo todo mundo e tal. Então, eu tiro bastante dúvida. E também porque
O curso ele é muito bem explicado, então às vezes tu não fica com muita dúvida não, sabe? É mais treinar mesmo. Mais treinar mesmo e de vez em quando mandar algum áudio para tirar alguma dúvida. Então, normalmente, para ser sincero, os meus alunos não tendem a aparecer tanto aqui nas lives. Apesar de que, ó, eles aparecem, eles estão aqui, só que não entram ao vivo, normalmente, né? Ó, a Rafaela mesmo é da mentoria do intensivo, ó. Rafa, as mentorias do intensivo vão até quando? Rafa, as mentorias do intensivo vão até... A gente vai fazer mais que o combinado, Rafa, para ser sincera. Mas, ó, a gente tem mais todo esse mês de maio, tá, Rafa? Temos mais todo esse mês de maio com mentorias. E aí a questão é, se a gente vai fazer mais mentorias em maio, ao invés de uma por semana, de repente a gente vai fazer 2 por semana, talvez. Ou se a gente vai pegar algumas semaninhas ali de junho para dar uma esticadinha, porque vai ser um pouquinho maior do que o previsto, tá? Eu falei para vocês que seriam 3 meses, que seriam, se eu não me engano, 12 mentorias, né? 3 meses daria 12 mentorias? É, dá 12 mentorias. Mas vai ser um pouco mais, eu acho que vai ser umas 16 mentorias no fim das contas, Rafa. Bom pra vocês, né? No fim vai ter mais mentorias do que o combinado. Aqui, gente, deixa eu pegar aqui, ó. Vou visualizar como aluno pra vocês verem como é que é. Ouve só. Se liga, deixa eu mostrar aqui, para quem tava querendo ver. Olha só. Vou virar aqui vocês, tá? Pra vocês verem a tela. Se liga, gente. Aqui vocês estão dentro do TAV. O TAV está sendo atualizado. Ainda tem algumas aulas que não estão aqui. Atualmente está com 61 aulas, ó. Estão vendo? 61 aulas completas. Como é que são essas aulas? Deixa eu dar um exemplo, ó. Essa aula aqui, ó, é uma aula... Peraí, meu teclado está incomodando. Essa aula aqui, ó, é uma aula que eu denominei como as variações da voz tensa, tá? Nessa aula, cara, tu vai entender o padrão tenso. Então, se tu tem uma voz mais tensa, tu vai ver eu analisando ponto por ponto de uma voz tensa. Vou dar um playzinho só pra tu ver. Ah, parei que eu acho que tá em velocidade rápida. Onde é que eu mexo isso? Aqui, ó. Normal, ó. Eu coloco o Ed aqui pra cantar, ó. Se liga, eu vou colocar do início aqui um pouquinho. Vai do início mesmo, ó. Só pra tu dar uma olhada. Vamos então entender sobre o padrão tenso. Essa aula aqui, acho que talvez seja a aula mais longa desse treinamento, porque essa aqui é realmente a aula mais longa do treinamento, se eu não me engano. Ó, aí aqui eu te explico toda a questão da voz tensa. Que tendem a travar mais, tem força em excesso, tá bom? Né? Então por isso essa aula, já que a gente vai ter alguns... Aí aqui eu faço a avaliação de alguns padrões tensos. Eu começo com o do Ed. Então vamos começar ouvindo. E depois eu te explico, eu vou te explicando tudo e tal, pra tu entender a questão acústica. Entender, tipo, caramba, realmente essa voz tá soando tensa, dá pra ouvir que ela tá tensa. É isso que eu quero de ti, eu quero que tu ouça e entenda. Essa voz soa tensa, essa voz soa frouxa, essa voz soa equilibrada. Tu precisa só entender a ouvir, tá? Então eu vou te dar um monte de informação, mas o nosso foco... Então aqui tem toda essa questão, ó. Esse módulo, aqui é uma aula de 20... Cara, essa aula tem 22 minutos, se não me engano, tá? E aí aqui, ó, olha que bacana. Ah, até tem uma pergunta legal de vocês, ó. A Nice mandou. E aí, Nice? Mandou: iniciantes, leigo, não entende suas falas com nomes técnicos. Tem módulo para ensinamentos com nomes técnicos? Parece que só quem escuta a música irá entender. Nice, vou até virar aqui. Nice, tem explicando tudo, tá? Passo a passo. Mas se tu não sabe, tipo assim, cara, não sei nada, quero começar mesmo do zero. Aí tu não entra no TAV, aí é o SOS, tá? O TAV, ele funciona para quem é iniciante, funciona. Só que o SOS, ele é mais mastigado, mais passo a passo ainda. Então eu sugiro muito mais que tu vá pro SOS se tu tá começando do 000. Agora, se tu é um iniciante que treina a cantar já um pouco e quer aprimorar a tua voz, o TAV vai ser bem melhor, tá? Mas, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só, ó, até a Rafa aí acabou de confirmar, ó, todo mundo entende nisso, o Cássio sempre explica no início das aulas. Eu explico bastante, gente, é bem bacana. Ó, aqui, por exemplo, ó, é o módulo 2 do TAV, por exemplo, é um módulo de avaliação acústico-fisiológica vocal. Tu deve pensar, nossa senhora, só pelo nome é um bicho de 7 cabeças, né? Mas não é. É só pra tu entender a tua voz, cara. Tu precisa entender a tua voz. Tua voz, ela é frouxa, tua voz, ela é tensa, tua voz, ela é... O que é a tua voz, sabe? Tu tem que entender a tua voz antes de querer resolver. Não adianta tu querer resolver a tua voz e tu nem sabe como é que a tua voz é ainda, tu não sabe quais questões tu tem para resolver. Então esse módulo, eu vou te explicar sobre isso, ó. Eu vou fazer basicamente junto contigo a tua avaliação vocal. Tu vai anotando ponto por ponto, ó. Então aqui eu te explico sobre a voz tensa e as variações que ela tem. Se tu assistiu essa aula, viu todos os exemplos, viu tudo que eu explico aqui, que tem muita coisa,
E aí tu vai anotar, cara, minha voz ela é assim. Minha voz eu tenho esse problema aí mesmo. Ela até soa desse jeito aí que o Cássio mostrou, com esses exemplos, é isso aí mesmo. Aí eu vou te falar, então a tua voz ela é tensa? O que tu faz a partir de agora? Entendeu? Aí eu vou te dar todo o mapa para que tu entenda se a tua voz é assim, então tu vai fazer isso, isso. Tem tal módulo do treinamento. É só tu fazer do jeito que eu te digo, do jeito que eu te explico, que vai dar bom. Mas minha voz não é assim, Cássio. Eu ouvi toda essa aula e não me identifiquei. Minha voz não é desse jeito aqui. Então tu vai pro outro padrão frouxo. Nessa aula eu te dou mais um aulão onde eu te mostro alguns artistas aqui, tá? E aí tu vai assistir. Assistiu e percebeu que o teu padrão é esse aqui? Meu padrão é frouxo, cara. Minha voz é muito leve, é muito doce. Eu não consigo cantar agudo, eu não consigo dar volume. Minha voz é essa. Os exemplos combinaram. O que tu vai fazer? A próxima aula eu te explico o que tu vai fazer, entendeu? Então esse módulo de avaliação aqui, ó, ele é todo aqui. Eu te explico a psicodinâmica da voz, né? Que a tua voz ela é um reflexo de tu mesmo e é real. É o propósito dos exercícios e aqui como começar finalmente a rotina de treino, tá? E aí aqui, só para vocês verem os módulos que tem disponíveis até então, ó. Módulo com exercício. Aqui é tudo exercício, tá, gente? Tudo isso aqui é exercício. Tudo isso aqui é exercício. Então aqui, ó, módulo de flexibilização de laringe. Aí, ó. Todos os módulos. Aqui é só exercício. Só exercício. Ajuste de sopro, respiração, ó. Tudo exercício aqui. Até essas aqui que não tá escrito exercício, são exercícios. Tá? Exercícios vocais que são de rotina, tu vai fazer sempre, ó, quanta coisa de exercício para voz aqui. Cadê mais aqui? Aquecimento e desaquecimento vocal, então aqui tem um módulo inteiro para aquecer e desaquecer a voz antes de cantar. Aqui, ó, zonas de passagem que a gente estava conversando agora, ó. Temos aqui um padrão de zonas de passagem, onde eu te explico o padrão frouxo e o padrão tenso, e depois exercício para todos os padrões aqui, tá? E aqui tem um pack de exercícios extra que é bônus para língua, para quem tem intenção de língua. E tem aqui um módulo novo que saiu agora esses dias, que é sobre saúde vocal e cuidados diários que tu tem que ter com a tua voz, tá? Então aqui esse módulo saiu faz alguns dias e tem mais alguns módulos que vão sair ainda, tá? Uns módulos bacanas aí para quem já canta e tá com alguns problemas no dia a dia de performance e tal, tem bastante coisa, tá? E aí vocês vão ver que vocês clicarem em qualquer uma aqui, ó, sei lá, nessa aula aqui, nem sei. Ó, tu vai clicar na aula e vai estar eu te explicando tudo aí certinho sobre... Aqui é sobre o quê? Sobre respiração intercostal. Ó, isso aqui é sobre respiração intercostal, tá? Então, assim, tem tudo aqui. Cara, é quase que só exercício. O TAV são 61 aulas até então e é quase que só exercício essas aulas. Tem bastante coisa mesmo. Só que nem eu falei, se tu quer alguma coisa bem inicial mesmo, vai pro SOS. Porque, por exemplo... No TAV eu não falo sobre afinação, por exemplo. Então, se tu é desafinado, o TAV ele não vai ter aulas ali dentro sobre afinação, entendeu? Então, talvez tu queira aprender a cantar afinado, tu queira aprender a cantar no ritmo, sabe? Aí são coisas bem iniciais mesmo, que é tipo o ponto zero, digamos assim, começa do SOS. O SOS, inclusive, só pra vocês terem uma ideia, o TAV ele é muito bacana, né? Mas o SOS ele tá com uma avaliação de 96, cara. Você sabe o que é isso? A avaliação de 96 é uma avaliação excelente. Quer dizer que quase todo mundo que passou pelo SOS deu 5 estrelas. O NPS do SOS, que é a nota que os alunos dão depois de concluir o treinamento, é de 96. Isso é muito alto, muito alto. O SOS tá da hora também. E é isso. Tu vai ter as aulas gravadas e depois tu tem essa mentoria aqui sempre ao vivo que tu pode participar comigo. A Evelyn perguntou, queria essas zonas de passagem, tem lá na plataforma, Evelyn? Evelyn, lá no intensivo não tem ainda, mas vai ter, tá? No intensivo vai ter absolutamente tudo, Evelyn. Absolutamente tudo vai ter lá. Na verdade, vocês têm muita coisa lá sobre zonas de passagem, só que não está escrito que é zonas de passagem. Mas vocês têm muita coisa lá sobre isso. Mas de qualquer forma, a ideia do intensivo é gravar meio que vários cursos dentro de um, né? Então vocês vão ter muito material sobre isso ainda, muito mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Cara, passou rápido essa aula, hein? Faz 1h30. Não, eu comecei depois, tá? Faz 1h e um pouquinho, então, beleza. Já ia dizer, faz 1h30 que a gente tá aqui já. Ó, tem uma pergunta aqui bacana.
Cássio, eu consigo cantar sem desafinar, mas ainda eu acho minha voz muito feia e desajustada. Como eu faço? Perfeita pergunta, cara. Perfeita pergunta. Por quê? Porque a afinação é uma questão que pega muito a gente pensa, putz, se eu não canto afinado, não dá, não nasci pra cantar, não dá certo. Só que aí depois tu corrige a afinação. Corrige a afinação. Aí tu vai perceber o quê? Mesmo cantando afinado, a minha voz tá feia. Claro, porque a afinação é uma questãozinha só dentro do canto. Às vezes tu pensa que é o ponto principal, né? Mas não, é muito importante, claro, mas não é o ponto principal. Tem muita coisa depois da afinação, muita coisa. Porque a gente entende, eu não sei qual é o nome aqui da pessoa porque eu não consigo nem ler esse nick aqui, mas tem muita coisa que a gente entende depois que é possível mudar totalmente a forma que a nossa voz soa, gente. Isso é uma coisa que eu falo tanto com o pessoal nas mentorias. A gente pode mudar totalmente a forma que a nossa voz soa. Então, quando a gente pega uma música, poderia pegar um exemplo lá de vozes bem contrastantes. Vocês lembram da música, por exemplo, deixa eu tirar esse daqui para dar um exemplo para vocês. Vocês lembram da... Será que eu consigo colocar? Tive uma ideia, peraí. Vou colocar vocês aqui, ó. Vocês lembram da música, com certeza, né? Da música Peaches, né? Aliás, a Peaches, ela é... I got my peaches out in Georgia, oh yeah shit. I came away from California. É aqui? California, that's that shit. I took my chick up to the New York, badass bitch. I got my life right from I saw. Aqui. Lembrei. Tá, beleza. Faz tempo que eu não toco. Olha só, vocês lembram dessa música, né? Peaches, com certeza. Vou mais uma vez. I got my peaches out in Georgia, oh yeah shit. I get my way from California, that's that shit. I took my chick up to the New York, badass. I got my life right from I saw, yeah, that's it. Como é que o Justin canta, cara? O Justin canta com um padrãozinho um pouco mais... And I say, oh, the way I breathe you in is the texture of your skin. I run my arms around you, baby, não lembro. Never let you go. Beleza, o Justin canta alguma coisa mais ou menos assim, tá? Como é que o Giveon canta depois? Como é que o Giveon canta? Ele canta... I got my peaches out in Georgia, oh yeah. I get my way from California, that's that. I took my chick up to the New York, badass. I get my life right from the saw, yeah, that's it. Tem alguma coisa na voz dele, né? O Giveon que canta Just like the day that I met you, that of forever. Como é que ele canta com essa voz? Tem uma voz totalmente diferente, né? Aí tu vai ouvir o segundo que canta, que eu não lembro o nome dele, mas ele canta muito diferente. Ele canta algo mais assim. But I'm for ya. All I could want, all I could wish for. Nights alone that we miss more. Ele canta mais nasal. And days we save a souvenir. There's no time, I wanna make more time. Por que cada um canta diferente? E por que apesar de não ser nem perto de perfeito, por que eu consigo manipular minha voz também e mudar ela enquanto eu tô cantando? Porque eu não canto desse jeito aqui. Nenhum desses 3 jeitos aqui é o jeito que eu canto. Então assim, a gente consegue mudar a nossa voz. Como que a gente muda a nossa voz? A gente muda a nossa voz através dos filtros. Filtros são algumas ferramentas que a gente tem dentro do nosso trato vocal que moldam o espaço e fazem com que a nossa voz soe de uma forma diferente. Então se tu erguer a tua língua, tua voz vai sair de uma forma diferente. O som fica diferente. Se tu subir o teu palato, que é o que fica lá no fundo da boca, não vai dar pra ver porque tá fazendo sombra, mas tem um palato lá no fundo da boca, atrás da campainha, ele sobe e desce, sobe e desce. Isso molda o espaço interno. Isso faz com que a tua voz soe diferente. A tua faringe, que é o que fica atrás da boca, na parede, aqui ó, no fundo, tu consegue também alargar ela ou encurtar, que é o que a gente chama de relaxar ou constringir. Isso faz tua voz soar diferente. A tua laringe mais baixa ou mais alta, a laringe fica bem no nível aqui ó, do gogó, ela faz tua voz soar diferente se ela estiver mais alta ou mais baixa. Então assim, tem uma série de coisas que tu pode moldar na tua voz que faz ela soar mais bonita. E o bonito vai depender de quem? De ti. Então assim, quando a gente fala em treinos para melhorar a qualidade da tua voz, as qualidades perceptíveis de timbre mesmo,
eu canto muito nasal e eu não quero cantar mais nasal. Eu quero cantar com uma voz mais encorpada que nem da Beyoncé. Ao invés de cantar Remember those walls are built, baby they tumbling down. Eu não quero cantar assim, cara, eu não gosto desse som. O que eu faço? Então vou te propor exercício para criar espaço no fundo da boca, para projetar tua voz mais pro fundo. Quando tu projeta a voz mais pro fundo, sai isso aqui. Como é que se fala? Eu esqueci o início da música. Ah, tá, lembrei. Remember those walls are built. Sai esse som aqui e a voz se acomoda mais pro fundo. E tu canta Remember those walls are built, baby they're tumbling down. Mudou toda a voz, mudou tudo, entende? Tem pessoas que têm uma voz aqui Remember those walls are built, baby they're tumbling down. E aí ele vai cantar pro agudo e não consegue. It's like I've been awakened, every rule I had to break it. Não consigo chegar no agudo. Quando ele relaxa essa laringe, ele consegue. It's like I've been awakened, every rule I had to break it, if the risk that I'm taking. Cara, de onde vem essa voz? Sabe? É aí que o olho brilha. Porque tu acaba descobrindo uma voz que tu nem sabia que tinha. Nem sabia que tinha. É nesse momento que o olho brilha. Eu adoro esses momentos, pra falar a verdade. É demais, cara. Quando cai a ficha assim, sabe? A pessoa fica... Tem um lugar, tem uma coisa. Tu sente isso. Eu inclusive te induzo ao longo das aulas aí percebendo isso cada vez mais. Então quando tu encaixa, tu fica... Era ali, cara, era um lugarzinho aqui. E aí tu tenta de novo. Like I've been awakened, every word I had to break it. Era ali, entendeu? E aí tu fica maravilhada. Então assim, se tu acha a tua voz feia e desajustada, o que tu faz, cara? Mesmo cantando afinado, né? Tu precisa começar a pensar nessas questões supraglóticas, que são essas questões aqui de articulação, de filtro, tá? Provavelmente tu canta afinado porque tu gosta de música, tu gosta de cantar, treinar, cantar, seja no chuveiro, e de tanto repetir, tu acabou ajustando o teu ouvido e ajustando a tua fonação. Tu consegue cantar a nota afinado, mas não com uma qualidade boa, né? Então, o primeiro passo é tu começar a treinar, de verdade. Treinar não é só cantar. Cantar é uma parte do treino, mas tu precisa de exercícios. Então, de verdade, começa a treinar, se isso está te incomodando. Começa com exercícios. Os exercícios vão ajustar a tua voz. Depois que tu ajustar a tua voz, que vai levar pouquíssimas semanas, e na verdade tu vai sentir dia após dia a tua voz melhorando, tá? Dia após dia tu sente melhoras, mas o resultado final chega em 4, 5 semanas. Depois disso, cara, tu vai perceber uma facilidade para moldar a tua voz que tu não tinha antes. Então tu vai conseguir ter muita percepção, autoconhecimento para, tipo, cara, não tá legal assim, eu vou tentar de outro jeito. E aí tu tenta de outro jeito e consegue. Tu fica, caramba, consegui moldar, né? Às vezes tu nem percebe que tá conseguindo fazer isso com tanta facilidade, porque como tu vai fazendo todo dia, tu melhora todo dia um pouco, tu não percebe que depois de 4 semanas tu deu um salto em relação ao que tu era, sabe? Mas a real é essa. Então a gente vê isso sempre em mentorias. Quando o aluno tá treinando, eu proponho para ele assim, ó, tu não tá gostando dessa parte? Experimenta fazer assim. Eu só coloco um acento, por exemplo, assim, ó, põe esse acento aqui nessa palavra, põe um acento e tenta cantar de novo. A pessoa faz, dá certo. Uma coisa tão simples, mas ela só conseguiu porque ela estava treinando. Se ela não tivesse treinando, ela não ia conseguir fazer aquele ajuste. Sabe? Eu ia pedir, põe o circunflexo aqui, ela não ia conseguir. Não ia conseguir. Então o exercício ele te dá muito conhecimento, muita coordenação. E aí quando tu tenta fazer diferente, tu consegue. Então eu sugiro, real, que tu comece a treinar urgente. E tu, no teu caso, seria pelo TAV mesmo, tá? Como tu já canta afinado, não tem porquê entrar no SOS, vai pro TAV mesmo. Só entra pro SOS quem é desafinado mesmo. Tá? Mas é isso, tá? A resposta ficou longa, cara, porque não é simples. Vocês têm que entender também que não é simples, sabe? Não é simples essa questão. Porque a tua voz, ela funciona em 3 níveis. No teu caso, o nível de fonte tá relativamente ok. Tu consegue manter uma frequência. Só que, em questão de filtros, não. E tá desajustado é porque não tem treino. É porque não tem treino. Nossa, fazia muito tempo que eu não tocava essa música e ela é muito bonita os acordes, não?
isso aqui, né? I got my pictures on in Georgia, oh yeah shit. I get my weed from California, that's that shit. I told my chica to the lawyer, badass. I get my library from a Soya. And I say, yo, the way I breathe you in is the texture of your skin. I wanna wrap my arms around you, baby, never let you go. And I say, yo, there's nothing like your touch. It's the way you lift me up. And I'll be right here with you to the end. I got my pictures out in Georgia, oh yeah shit. Get my weed from California, that's that. I took my chick up to the north, yeah, badass. I get my library from the soil, yeah, that. I got my pictures out in Georgia, oh yeah. I get my weed from California, that's that. I took my chick up to the north, yeah, badass. I get my library from the soil, yeah. É bonito demais isso. Bonito demais isso aqui. Bonito demais esse acorde. Bonitão. Esses acordes que tem sétima maior, eles deixam suspensos, né? Eu gosto. Mas é isso, cara. É tudo uma questão de treinar, tá? E brincar muito com a tua voz também, né? Tem que brincar muito com a voz. Além de fazer os exercícios, tem que treinar muito com a tua voz pra aprender a fazer as mudanças que tu quer, sabe? Eu não conseguia cantar tanta música que eu canto hoje. Nossa, muita música, muito. Sério. Eu já falei muitas vezes, né? Aquelas músicas tipo do Bruno, eu não conseguia cantar nada do Bruno. Qual é o acorde? Não. É É aqui? Let's take your time tonight, girl. Above us all the stars we're watching. Não conseguia fazer nada disso. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. Depois não lembro onde ele vai. Nada, cara. Baby, let's just turn out the lights and close the door. Oh, I love that dress, but you won't need it anymore. Oh, you won't need it no more. Let's just kiss till we're naked, baby. Versace on the floor. Oh, take it all for me, for me, for me, for me now, girl. Versace on the floor. Yeah, take it all for me, for me, for me, for me now, girl. Aqui fica mais bonito, né? Aqui fica mais bonito. Mas enfim, cara, é isso. Tá? E é sempre uma busca, né, gente? É sempre uma busca, porque a tua voz ela vai ao longo do tempo mudando, a minha voz vai agravando, entende? E a tua técnica vai mudando também. Mas a questão é que quando tu tá ativo, vocalmente falando, tu consegue resolver todas as tuas questões depois de um tempo sozinho mesmo. A real é essa. Bom, gente, vocês têm mais alguma dúvida aí? Tem algumas perguntas aqui, mas eu já respondi muitas delas. Acho que algumas outras eu vou responder nos stories, tá? Como cantar sem ficar sem ar e não acabar desafinando. Ó, aqui é uma questão totalmente de respiração, tá? A alimentação influencia no processo de aprender a cantar? Mais ou menos, tá? Mais ou menos. Diria que muito pouco em comparação ao que um treino realmente vai te proporcionar. A tua alimentação ela é muito, sabe? Tem um papel pequeno em relação ao que um treino vai te proporcionar. Então, não me preocuparia tanto com isso no primeiro momento. A menos que tu trabalhe com a tua voz. Aí tu precisa se preocupar. Tá? Mas tem algumas questões que eu vou responder aqui depois. Beleza, gente?
Obrigado com o horário das lives. As lives rolam às 6 horas, mas às vezes a gente precisa mudar, tá? Tá usando belting? Sim. Nesse momento aqui, sim. Tipo, quando a gente faz listen, aqui já é belting. Listen, por isso que as músicas do Bruno são difíceis, na verdade, né? Ele faz muito em belting, muito em belting. Deixa eu tirar esse carregador daqui. O Bruno faz muito em belting, gente. Até a gente falou muito sobre belting nas últimas 2 mentorias, né? Quando a gente pega as músicas do Bruno, cara, aqui já tem muito de um belting pronto pra acontecer. Já é uma voz mista com bastante pressão. Our sound on the radio, but it don't sound the same. When our friends talk about you, all it does is just tear me down. Esse som que bate down, tem um brilho, um metal down. Tem belting aqui. 'Cause my heart breaks a little when I hear your name. It all just sounds like voz de cabeça. Too young, too dumb to realize that I should have bought you flowers. Muito belting. I should have bought you flowers and held your hand. Should have give you all my hours when I had the chance. Taking everybody, 'cause I don't wanted to do was then. Aliás, aqui ele faz um then, né? É aqui ou vai no Lá menor? Taking everybody, 'cause I don't wanted to do was then. Não, é Lá menor, eu acho, cara. Aqui. But now, depois. Now my biggest dancing, but she's dancing with another man. É muito belting. E aqui, vai embora. Cássia Cristina não ama cantar o Bruno. Eu acredito, Paulo. Eu acredito. Bom, gente, a Adele também tem muito. Aquela música, inclusive, é da Adele. Como é que é? I can love you in the dark. It feels like we're oceans apart. There is so much space between us, and it's already to feel. Essa música é linda, né? É da Adele isso? Essa música eu não sei se é da Adele, mas ela combina muito. Se for, muito belting. I can love. Aqui fica bem encorpado o belting. Ou faz que nem a da Adele, que é menorzinho, né? Love you in the dark. It feels like we're oceans apart. Aqui eu pensei demais. Vocês ouviram que deu um deu uma coisinha assim? Pensei demais. Tem que ser tudo calibrado, por isso que eu falo, são 3 pontos. Veio pressão, o encaixe tava, mas a prega vocal fez um Oceans is apart. Mais equilibrado agora. Inclusive, quem estuda comigo talvez tenha percebido que nesse agora eu dei um escape de ar. Har. Dei um Hzinho. Se tu faz um talvez tu agarre demais. Três As, percebe? Talvez tu agarre demais. E eu acabei agarrando demais. Agora eu fiz no segundo. Aí
Aí não agarra, percebe? Feel like oceans apart. Não agarra. There is so much space between us. We're already defeated. Can love you in the dark. Enfim. Exercício pra Off My Face, aí é falsete, né? Cause I'm off. É ré? Não é lá. Off my face and love you. And love you. I'm off my head. So into you. And I don't know how you do it. But I'm forever. É mais agudo, na verdade, né? É lá. Cause I'm off my face and love you. I'm off my head. So into. Desculpa. So into you. And I don't know how you do it. But I'm forever ruined by you. É isso. É um falsete. É um falsete, mas agora até fica ruim de fazer falsete depois de ter feito belting assim, fica meio ruim. Mas ó, percebe que a minha voz tá mais, né? Tô falando muito. E eu tô gravando desde cedo também. Mas é falsete, tá? Aí tu vai fazer um falsete. Bom, gente, vou encerrando nosso live por aqui, tá? Porque a minha voz tá pedindo já, tá meio cansadinha. Drive belting juntos dá bom? Totalmente, Vinícius. Na música do Bruno mesmo eu fiz um pouquinho. Esqueci qual parte que era. Putz, esqueci. I should have bought you flowers and held your hand. Aqui, ó. Aqui já dá. Should I give you all my hours? Mas tem outra. When I had the chance, taking every. Aqui é falsete, voz de cabeça. We party cause I know wanted to do was this. Now my baby's dancing. Percebe? Eu poderia fazer limpo. Now my. Ou faço com belt, ou com drive, perdão. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. Dá pra fazer, tá? E é bem bonito, inclusive. Bom, gente, vou lá. Se cuidem. Se quiserem eu tirar alguma dúvida sobre os treinamentos também me chamem, tá? Mas os links estão aqui na minha bio para vocês conferirem. Nos links do YouTube também, na descrição também estão lá, beleza? E as outras perguntas eu respondo vocês ali ao decorrer de hoje, da noite de hoje, do dia de amanhã, nos stories, beleza? Tchau, gente! Beijo, se cuidem e até a nossa próxima. Tchau!